Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você tem a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos de pessoas que, ao meditar na palavra do Senhor diariamente, conseguem obter cura para o seu corpo físico e também para a sua mente. Sem mais delongas, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou São Lucas, no capítulo 10, verso 25 ao 29, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo o doutor da lei disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus novamente lhes disse: Respondesse bem, faça isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, para simplificar e explicar para aquele doutor da lei, ele resolveu contar uma parábola, a história do bom samaritano. Existia um homem que ele descia para Jerusalém e quando ele estava a caminho, ele foi assaltado. E aqueles que o assaltaram machucou ele e bateu bastante, ao ponto dele ficar quase morto. Passava por aquele caminho o sacerdote, e o sacerdote, quando viu aquele homem todo machucado, passou de longe. Da mesma maneira, o levita passou por aquele caminho e também passou de longe, e não atendeu à necessidade daquele homem. Só que, porém, existia um homem samaritano, estrangeiro, que também passou por ali. E aquele homem acolheu aquele homem, colocou vinho e azeite nas suas feridas, levou ele para uma hospedaria, pagou a estadia e falou para aquele hospedeiro: quando eu voltar, eu vou pagar tudo aquilo que ele consumir a mais. Após contar essa história, Jesus ele volta ao doutor da lei e pergunta: na sua opinião, quem foi o próximo desse homem? O sacerdote, que passou de longe? O levita, que passou do outro lado da rua? Ou o samaritano, que além de colocar ele no seu próprio cavalo, na sua própria montaria, curou as suas feridas com óleo e vinho, levou ele para a hospedagem, pagou a diária e ainda prometeu voltar e pagar tudo aquilo que ele pudesse gastar em adicional. De prontidão, aquele doutor da lei respondeu para Jesus: é de certo que é o samaritano. Então ele disse assim: então é necessário que você haja assim como ele agiu, igual o samaritano. Se você ver o seu irmão sofrer, se você ver alguém padecer necessidade, socorre-o, sem medir esforços. Essa é a lição que o mestre deixou para aquele doutor da lei e para nós também. O texto de hoje, ele é a comprovação de que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Aquele samaritano, ele demonstrou através das suas atitudes o que o sacerdote e o levita não conseguiram demonstrar. Pelo contrário, por serem conservadores, eles sequer ousavam colocar a mão naquele homem, porque ele estava cheio de ferimentos. Talvez receio de se contaminarem. O texto não diz sobre, mas uma coisa é fato: um estrangeiro, alguém que não era da linhagem, alguém que não era sacerdote, alguém que não carregava um título, resolveu acolher aquele homem. Aquele samaritano não mediu esforços. De imediato ele já pegou óleo e vinho e colocou em suas feridas. Limpou as feridas e não hesitou e colocou na sua montaria, na sua cavalgadura particular, como se fosse um carro nos dias de hoje. Não mediu esforços, levou ele até uma estalagem e quando chegou à estalagem, deu o primeiro atendimento para ele. Disse ao dono do estabelecimento acolher ele e anotar tudo que ele gastasse de extra, ele pagaria no seu retorno. E essa é a atitude que o Senhor espera de mim e de você.
Muitas das vezes dizemos que o amamos. Muitas das vezes dizemos que amamos nosso próximo. Mas será que de fato nós amamos ao Senhor e amamos ao nosso próximo? Aquele doutor da lei indagou o Senhor e queria saber como ele entraria na vida eterna. E a resposta foi muito simples: viver esse mandamento que está escrito na lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Só que ele dançou quando ele tentou se justificar e falou: quem é meu próximo? Então o Senhor ele contou a história do samaritano. E isso serviu de lição não somente para aquele doutor da lei, mas serve para nós, para os nossos dias de hoje. Muitas das vezes nós pensamos tanto em nós mesmos e não conseguimos socorrer aquele que padece necessidade ao nosso lado. O samaritano ele representa aquele que ainda não serve ao Senhor. O levita, ele representava aquele que ministrava a adoração no templo. E o sacerdote, aquele que ministrava a palavra. Só que ambos passaram de largos. E quantas das vezes eu e você passamos de largo e deixamos as pessoas à deriva, damos as costas para aqueles que padecem necessidade. Aquele homem não mediu esforços. Ele derramou vinho e azeite sobre as feridas daquele homem. Deu o primeiro atendimento. E não questionou de onde você vem, para onde você vai. Ele simplesmente ajudou. E esse é o amor que o Senhor ele espera de mim e de você. Não pensou duas vezes, colocou sobre a sua montaria. Muitas das vezes nós passamos em um dia de chuva e nós não temos coragem de dar carona para uma pessoa que está no relento. E muitas das vezes aquela pessoa ela está no nosso itinerário. Aquele samaritano levou aquele homem até uma hospedagem, pagou a sua diária e prometeu pagar tudo que ele viesse a consumir extra. E muitas das vezes nós não temos condições. Quando não temos condições, tudo bem. Mas muitas das vezes nós podemos ajudar com uma cesta básica, com um abrigo, nós não o fazemos. Então quer dizer que aquele estrangeiro que não conheceu o Senhor como nós conhecemos, ele está melhor do que nós. Então que nós possamos tirar por exemplo e refletir. Será que de fato nós amamos o Senhor e ao nosso próximo? Então fique para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!